Fala, mestre da programática, tudo bem com você? Você já ouviu falar em conteúdo de baixo valor? Tenho certeza que sim, e é sobre esse assunto que nós vamos tratar melhor hoje. Mas antes de mais nada, já deixa aqui a sua curtida, se inscreva no nosso canal e, é claro, compartilhe esse vídeo com outros publishers. Compartilhe esse conhecimento de qualidade. Bom, mas antes de entrarmos nos principais pontos, como identificar, prevenir ou até mesmo mitigar aí a questão do conteúdo de baixo valor, nada mais justo do que te explicar de uma forma detalhada o que é esse ponto. Porque eu tenho certeza que você já viu pelo menos uma vez na vida, seja no Google AdSense, seja na própria ADX ou em fóruns, grupos, sobre conteúdo de baixo valor. É algo super comum, mas que também acaba sendo subjetivo. Conteúdo de baixo valor pode ser uma questão, um leque de questões aí que pode ser caracterizado como conteúdo de baixo valor. Mas já te explicando desde o início, o conteúdo de baixo valor é aquele conteúdo que ele carece de profundidade. Como assim carece de profundidade? A gente pode definir que essa carência de profundidade, alguns outros pontos também estão intrínsecos, como a falta de originalidade, que entraria também a questão do plágio, um conteúdo que ele não oferece de fato uma informação que seja relevante ou que traz uma informação que seja extremamente óbvia. Por exemplo, 1 mais 1 é 2, dando um caso hipotético aqui. Tá? Mas, em resumo, o conteúdo de baixo valor é um conteúdo que ele não é entendido como um conteúdo relevante. Logo, ele traz essa carência de profundidade, como assim acabei de dizer por aqui. Mas é sempre válido também destacar por aqui que, além dessas questões que eu mencionei, o conteúdo de baixo valor também pode trazer algumas características técnicas, como um conteúdo mal elaborado, mal formatado, erros de sintaxe, erros também de ortografia que podem caracterizar esse conteúdo de baixo valor. Então não é explicitamente, meu conteúdo está curto demais, é por isso que deu um conteúdo de baixo valor. Não, vai muito além disso. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar melhor hoje por aqui, para tirar todas as dúvidas que você possa ter ou vir a ter sobre a questão do conteúdo de baixo valor. Bom, nós acabamos de passar aqui num resumo do que é o conteúdo de baixo valor, mas super importante nós passarmos tópico por tópico, pelo menos os principais deles, que caracterizam um conteúdo de baixo valor, para que muitas vezes você tenha uma identificação e consiga, com esse exemplo na prática que vai ser dado por aqui, identificar e já corrigir pontos no teu blog que possam vir a te dar essa dor de cabeça. Bom, o primeiro ponto é a questão dos artigos superficiais. Uma questão que nós abordamos aqui como gerente de contas com uma certa frequência é a questão de conteúdos que são feitos muitas vezes para gerar um volume. Mas como assim, Matheus, gerar um volume? Bom, é justamente na questão de criar artigos que eles não tenham nenhuma relevância, que sejam artigos muito curtos, sem palavras-chave, só para fazer volume da quantidade de posts. E é justamente nesse ponto que esses artigos superficiais entram. Pensa comigo, se você está pesquisando uma matéria ou pesquisando uma informação na internet e você entra em um blog que te dá essa informação, que muitas vezes acaba exigindo um certo grau de complexidade, de ficha técnica, dentre vários outros detalhes, e a informação que você encontra num blog é uma informação de 5 linhas, 10 linhas. Muitas vezes isso não vai suprir totalmente a sua necessidade, o que vai fazer com que você precise consultar outras fontes para ter uma informação completa. Sobre o segundo tópico, sempre é válido mencionar por aqui o plágio. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir falar sobre plágio, mas que vira e mexe continua acontecendo. Nós por aqui sempre pegamos sites e fazemos as análises iniciais por aqui de entender se esse conteúdo de fato é um conteúdo original, e nós vira e mexe pegamos conteúdos que são plagiados fortemente. É sabido que existem várias ferramentas no mercado para fazer esse tipo de verificação, e é algumas dessas ferramentas que nós utilizamos por aqui. Mas no que o plágio entra na questão de conteúdo baixo valor? Pensa comigo que lá na introdução eu já disse que um dos motivos de que o teu blog possa ser recusado como conteúdo de baixo valor é a falta de originalidade. A gente sabe que o plágio é justamente o inverso de ser um conteúdo original. O Google tem várias formas de entender qual que foi o primeiro site que publicou aquela informação, qual que é o nível de relevância, o nível de autoridade que aquele primeiro site tem em relação ao conteúdo original, e que você, somente fazendo um plágio, nada mais mostra ao Google que quer somente ter receita, gerar receita, sem entregar também um conteúdo de qualidade. Então nunca faça plágio. O plágio não é, em nenhuma hipótese, uma prática
recomendada para você, principalmente se você busca passar credibilidade ao teu site, ao teu blog. Então jamais faça plágio. Você tem diversas outras formas de conseguir produzir conteúdo original. Sim, tomar como referência um conteúdo que já existe é algo interessante, sim, mas plágio nunca. Terceiro ponto por aqui são os conteúdos excessivamente promocionais. Mas aí você me pergunta, Matheus, como assim conteúdo excessivamente promocional? São conteúdos que têm muitos anúncios dentro da página? Não, não é isso. Esse conteúdo excessivamente promocional é aquele tipo de artigo, aquele tipo de post que você faz somente com o intuito de vender um produto. Por exemplo, vamos supor que você ali é um blog de tecnologia e lançou uma câmera nova da Canon e que você vai fazer um post e você só fica com o intuito de fazer a venda dessa câmera da Canon, porque muitas vezes conseguiu um link de afiliado, alguma coisa nesse sentido. Do lado comercial, pode até ser interessante esse tipo de conteúdo para você, mas quando se trata de entregar um conteúdo de qualidade e uma informação realmente relevante ao usuário, esse tipo de conteúdo se torna irrelevante. Logo, você também pode ter um tipo de recusa ou problemas relacionados a conteúdo de baixo valor por esse tipo de conteúdo excessivamente promocional. Bom, seguindo aqui para o próximo tópico, nós temos a questão das listas muito genéricas ou sem, novamente, valor agregado. Como assim, listas genéricas? Pensa comigo, e eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já entrou em um blog, que vamos supor aqui que você pesquisou os 10 melhores celulares de 2024. Ao querer entrar em um artigo, um post que tratasse sobre esse assunto, você esperava saber por que esses eram os 10 melhores celulares de 2024, mas que ao entrar nesse artigo, você simplesmente viu uma lista ordenada, sem te entregar mais nenhuma informação. É justamente nesse tipo de artigo, nesse tipo de matéria, que você encontra também problemas relacionados ao nosso assunto, novamente, porque você não entrega uma informação relevante. Esse tipo de conteúdo que é uma lista genérica, ele não entrega descrição, não entrega especificação, logo ele não é tido como um conteúdo de qualidade, caracterizado como baixo valor. Bom, como último tópico dessa sessão, nós temos a má qualidade de conteúdo técnico e também de imagem. Mas como assim? Uma imagem ou um conteúdo técnico pode estar relacionado à minha reprova por conteúdo de baixo valor? Pensa aqui comigo. Quando você entra em um conteúdo que apresenta uma imagem e essa imagem está em uma baixa resolução que faz com que você não consiga interpretar 100% ou tomar proveito 100% da matéria, do post, isso vai prejudicar a sua experiência do usuário. E é justamente nessa questão que o seu conteúdo é caracterizado como baixo valor. Erros ortográficos, erros gramaticais, imagens com baixa qualidade, imagens pixelizadas, cortadas, isso vai interferir diretamente na qualidade da experiência do usuário novamente. E aí, nesse tópico, nós já falamos diversas vezes, mas nós temos um conteúdo especialmente preparado desse assunto. E aqui nós vemos que ele também está diretamente ligado a conteúdo de baixo valor. Então não perca, aproveite e veja esse vídeo também. Dando sequência a esse vídeo, agora nós vamos tratar sobre os impactos que o conteúdo de baixo valor traz para o teu blog, para o teu site. O primeiro tópico é justamente sobre a perda de credibilidade que você pode ter e certamente terá do teu conteúdo e também do teu blog de uma forma geral. Por que perda de credibilidade? Quando um usuário consulta uma fonte A e entende que aquela é a informação principal, é uma informação relevante, que aquele veículo, aquele site já tem uma autoridade consolidada, e ele por acaso acaba entrando posteriormente no teu blog e vê a mesma informação, da mesma forma construída, isso faz com que aquele usuário questione fortemente a confiabilidade que ele deve ter no teu site, no teu blog, em relação aos conteúdos que ele enxerga por lá. Porque se nesse caso isolado ele já viu que aquela informação não foi você de fato quem fez, quem escreveu, quem pesquisou ou validou, quem dirá do restante dos conteúdos. Então isso, mesmo que seja de forma progressiva e vagarosa, vai fazendo com que você perca a autoridade. E é lógico, quando a gente traz para pontos mais técnicos, como também a questão de SEO, dentre vários outros detalhes relacionados a anunciantes, você sim vai perder relevância. Uma questão de SEO simples. Pensa comigo que nós temos um site A que publicou primeiro essa informação e que logo em seguida você foi e copiou exatamente aquele conteúdo para o teu blog, achando que usaria
e aproveitaria o hype desse conteúdo, da autoridade que esse blog tem, que fosse um assunto do momento. O Google tem formas de identificar quem que fez a publicação de início desse conteúdo. Logo, toda a autoridade que você imagina que irá construir aqui no teu blog, no teu post que foi copiado, irá diretamente para aquele blog, aquele portal que fez a publicação em primeiro lugar. Então não faz sentido, não siga nesse caminho, faça conteúdos originais. Logo, se você segue esse caminho, você evita esses problemas de credibilidade. Um subtópico disso que nós acabamos de conversar por aqui é a desvalorização não somente do teu blog, do teu portal, mas da sua marca de uma forma geral. Pensa que essa prática de copiar conteúdos, quando estendida até mesmo para outros mercados, copiar, por exemplo, inteligência, de uma forma geral, qualquer tipo de conteúdo, é visto como uma má prática do mercado. Logo, além de perder também a credibilidade e potencial muitas vezes no teu blog, você perde a credibilidade como pessoa e como marca também. Bom, o segundo impacto que pode ser notado por aqui em relação a conteúdo de baixo valor é a diminuição do engajamento do usuário. Como nós já dissemos logo anteriormente, um conteúdo que o usuário já viu em um outro portal, que ele conhece, que ele confia, mas que ele também vê exatamente igual dentro do teu blog, faz com que ele perca o interesse. Logo, o teu tempo de engajamento pode cair, o teu tempo de sessão também pode cair. Você vai certamente enxergar impactos como a falta de comentários, a falta de interação e logo uma diminuição também do potencial que você tem em relação ao teu blog. Já ia esquecendo. E é claro, além desses pontos que nós citamos sobre esse tópico, ao decorrer do tempo, você tende a enxergar uma maior dificuldade em atrair novos usuários, atrair novos leitores muitas vezes, justamente porque essa onda de falta de engajamento, uma maior taxa até mesmo de rejeição, vai fazendo com que você tenha cada vez mais dificuldade em encontrar e fidelizar um público. Então nunca siga por esse caminho, tá? Bom, e seguindo aqui para os nossos dois últimos tópicos. E nós vamos começar justamente com o impacto que você pode ter e certamente terá na parceria que você pode ter em relação à monetização. Mas como assim? Pense comigo em uma venda direta, no primeiro caso. Que marca ou que pessoa que vai querer anunciar ou pagar para anunciar de fato, negociar contigo para exibir anúncios em um blog que é tido como não original, que copia assuntos de outros blogs, de outras pessoas. Como nós já dissemos, isso também é fortemente visto como uma má prática comercial. Logo, anunciantes não tendem a ter interesse nesse tipo de blog. E também trazendo mais aqui diretamente para o mundo da programática, da Ad Exchange, da ADX, enfim, de tudo que envolve o nosso trabalho com a MoTZ, os anunciantes, como já dito em vários outros vídeos, têm acesso a milhares de métricas. Sendo assim, eles conseguem também saber qual que é a qualidade do teu conteúdo, qual que é o nível de construção do seu conteúdo e também se é um conteúdo de qualidade, original, autêntico. Se o conteúdo não atende esses requisitos, não há por que anunciantes relevantes quererem anunciar no teu site. Então pense muito profundamente nesse quesito, tá? Não é simplesmente porque é mais fácil copiar um conteúdo ou pegar de uma fonte ali que já é validada que isso vai te trazer receita. Isso, na verdade, pode te trazer uma dor de cabeça muito grande, que inclusive é o que nós vamos falar agora no último tópico. Porque esse é um assunto realmente muito sério, que é o banimento da tua conta perante o Google. O conteúdo de baixo valor é sim um motivo de banimento. Todos esses tópicos que nós acabamos de citar por aqui são tópicos que infringem as políticas do Google. Se você pratica plágio, não traz um conteúdo original, que não atende às regras de gramática, ortografia, que não tem um cuidado técnico em relação a isso, que não entrega acessibilidade, esse conteúdo é caracterizado fortemente como conteúdo de baixo valor e também está ligado, no final, à questão da experiência do usuário, que é algo que o Google leva muito a sério. Então não vacile nessa questão. Todos esses tópicos que nós trouxemos aqui é justamente para te ajudar, para facilitar que você encontre essas informações de uma maneira clara, direta, de simples acesso, para que você não cometa esses erros. Porque você pode sim ter uma conta encerrada justamente por infringir todos esses tópicos que nós estamos trazendo aqui para você de uma maneira clara. Seguindo para uma outra sessão, e a nossa última sessão desse vídeo, nós trataremos como identificar e prevenir também conteúdo de baixo valor.
Como primeiro tópico, trazemos aqui a questão de definir critérios claros de produção de conteúdo. Se o teu conteúdo vai utilizar de alguma forma alguma inteligência artificial, você precisa ter alguns tópicos e alguns passos, aliás, claros para validação, revisão e certificação desse conteúdo que você vai oferecer. Você pode utilizar a inteligência artificial, mas você precisa ter esse cuidado. Você precisa, mesmo assim, de um humano revisando esse conteúdo, melhorando esse conteúdo, pensando em palavras-chave, mudando termos para que fique mais claro, pensando em posicionamento de uma imagem que venha a ser utilizada. Então, deixe tudo muito bem definido de como será feito. Também deixo aqui uma sugestão: realize pesquisas e também faça planejamento dos seus conteúdos. E frise aqui comigo, pegue no teu planejamento, muitas vezes blogs, portais que são referências, e use como referência. Não use como fonte de copiar conteúdo, mas sim como referência. Isso é muito importante. E a partir desse momento, faça um planejamento relacionado ao cronograma de postagens que você vai fazer, uma vez na semana, 2 vezes na semana, quais são os assuntos que serão abordados. Logo, você tem mais tempo para se planejar, pesquisar, validar informações e logo evitar com que o teu conteúdo infrinja alguma política do Google. E aí, fazendo um resumo geral, esse tópico pode se resumir em uma garantia: certificar-se de que o teu conteúdo entrega a qualidade que deve e a originalidade também que deve entregar. Terceiro tópico, é claro, já é óbvio por aqui: valide sempre a originalidade do conteúdo que você está produzindo. Igual nós citamos aqui anteriormente, você pode tomar como referências outros conteúdos, mas sempre certifique-se que o seu conteúdo é original. E a gente tem algumas ferramentas como o Copyscape para certificar e ter um segundo grau de segurança de que o seu conteúdo é tido como original. Como quarto tópico, nós temos aqui a solicitação de feedbacks de terceiros. É sempre válido você pedir uma informação, uma validação ou um feedback de uma pessoa que você confia, justamente para ter um segundo olhar. Muitas vezes nesse ponto você pode encontrar algum erro gramatical, uma falta de concordância, uma falta, por exemplo, de uma imagem que possa vir a colaborar e que uma visão externa, um feedback externo pode colaborar contigo. E por fim, o último tópico dessa sessão, e já para dar encaminhamento à finalização desse vídeo, nós temos a questão de manter uma constância e uma qualidade de postagem. Relacionado a isso, uma boa prática que você pode tomar é definir padrões claros, seja padrões de postagem, padrões de tamanho de matérias, de utilização de palavras-chave, de estruturas de texto, de técnicas relacionadas a SEO, para que você sempre tenha de uma forma clara, seja para você ou até mesmo para uma equipe que trabalhe contigo, qual que é o padrão de postagem, a frequência, o tipo de matéria, a qualidade de matéria, o grau de informação, a profundidade de informação que você entrega, e logo isso colabora para que você sempre tenha uma constância e evite dores de cabeça relacionadas a conteúdo que fuja do padrão do que você costuma entregar. Eu tenho certeza de uma coisa, principalmente você que já teve uma reprova por conteúdo de baixo valor, deve estar pensando agora: Matheus, o tráfego não tem nada a ver com uma reprova de conteúdo de baixo valor? E sim, o tráfego, ele sim traz impactos diretamente relacionados a conteúdo de baixo valor. Por quê? Pense comigo que você pode entregar o melhor conteúdo do mundo seguindo todas essas premissas que nós tratamos por aqui. Se esse tráfego não tiver uma constância, não tiver um volume adequado, não for um tráfego de boa qualidade, o teu site não vai criar uma autoridade, não vai passar confiabilidade, não vai ser tido como um conteúdo que faça sentido o usuário pesquisar. Logo, isso pode colaborar diretamente para a sua reprova por conteúdo de baixo valor ou uma caracterização do seu conteúdo como baixo valor. E é por isso que eu deixo aqui uma forte recomendação para você, que é esse conteúdo que nós já produzimos, que trata sobre os tipos de tráfego, tráfego pago, orgânico, as diferenças, os pontos mais importantes em relação a eles. E eu tenho certeza que esse vídeo vai colaborar muito também para o teu crescimento como publisher, para o teu aprendizado como profissional da monetização. Foi um prazer passar esse conteúdo para ti e até uma próxima.